Olá, meu nome é Flávio, eu sou aluno da pós-graduação de Engenharia Química aqui da UERJ e eu vou falar um pouquinho sobre equilíbrio líquido-vapor, sobre alguns exercícios, formas de aplicar e falar um pouquinho disso com um certo tom de humor. Vamos supor que você resolveu fazer uma atitude imprudente. Você resolveu pegar o álcool 70 da sua casa e resolveu aplicar os seus conhecimentos de equilíbrio líquido-vapor nele dentro da sua casa, esquentando esse álcool no fogão. Mas para tornar nosso exemplo mais termodinâmico, essa separação acontece em uma panela de pressão e a vácuo. Sim, você é habilidoso nesse nível. Como que a gente vê esses conceitos? Esse é o gráfico da curva real, com pontos experimentais, considerando a pressão atmosférica. Ali perto de 0,8, você vê que as curvas se juntam, conhecido como ponto de azeotropia. Nós vamos falar dele mais para frente. Mas observe que nessa curva, dada a proximidade das curvas acima de 0,8, ficaria muito difícil fazer uma separação de uma mistura naquele intervalo. Perceba também que a curva adere a um formato não linear, o que torna o trabalho de separação da água, do etanol, muito difícil à pressão ambiente. É por isso que os antigos destilavam a cachaça congelando, ou seja, pelo ponto de fusão, ao invés de pelo ponto de ebulição. Mas para a gente entender essas curvas, vamos começar pelo mais fácil e básico. As relações de equilíbrio líquido-vapor, elas derivam da lei de Raoult. Essas relações elas consideram tanto gás como líquido no estado ideal. No equilíbrio, essas relações se igualam, então você tem a expressão a seguir. Quando a gente soma todas as composições do estado líquido, a gente acha uma expressão em que correlaciona P, que é a pressão total do sistema, com as suas composições do estado gasoso. E da mesma forma, quando a gente soma todas as composições do estado gasoso, a gente consegue uma expressão que correlaciona a pressão do sistema às suas composições de estado líquido. Como que a gente aplica isso? A partir dessas relações, nós conseguimos construir os famosos gráficos que vocês já viram, onde nós temos as curvas isotérmicas e isobáricas da relação água-etanol correlacionando a composição com a pressão e a temperatura, usando aquelas equações ali, e assim conseguimos estabelecer os pares ordenados composição-temperatura e composição-pressão nos pontos de bolha e nos pontos de orvalho, gerando essas figuras, como a gente pode ver aqui. Vamos imaginar que esse etanol tem uma composição de 0,7. Então, se você pega esse álcool, esquenta na panela até uma temperatura de 78 graus, qual vai ser a composição da fase gasosa dessa mistura que está evaporando conforme você esquenta isso no fogão e, obviamente, a sua pressão. Se você lembrar lá, como a gente viu, da lei de Raoult, nós estabelecemos as relações e, a partir dessas relações, nós vimos que a composição gasosa ela é relacionada com a sua composição líquida através da pressão de saturação dividido pela pressão total e, obviamente, a pressão ela é a soma da composição com a pressão de saturação. A partir da equação de Antoine, nós podemos calcular essa pressão de saturação. Então, olhando no final do livro do Van Ness, lá nós encontramos os parâmetros de Antoine para uma série de substâncias. Extraindo de lá os parâmetros de Antoine A, B e C para a água e para o etanol, conforme a tabela mostra aqui, nós podemos assim calcular a pressão de saturação. Então, com isso, a pressão de saturação da água fica em 43 kPa, a pressão de saturação do etanol fica em 100 kPa, e pegando as expressões de saturações e aplicando na expressão para o cálculo da pressão total, nós conseguimos assim achar a pressão total na qual o sistema estaria em equilíbrio e, consequentemente, a sua composição no estado gasoso. Porém, o modelo de solução ideal ele não descreve bem a relação de comportamento da mistura água-etanol. Se compararmos as figuras aqui, a real e a ideal, nós vamos ver que o modelo de solução ideal destoa
completamente da realidade. Então é quando nós inserimos, né, a lei de Raoult modificada, quando a gente passa a considerar o gama de solução, onde agora o gama, que expressa o coeficiente de atividade daquela espécie, ele entra na lei de Raoult para inserir a não idealidade, onde esse gama ele é função da composição no estado líquido. Então, esse gama ele tem o propósito de inserir uma não idealidade nas relações de equilíbrio líquido-vapor. Então, se o gama é função da composição, vamos escolher o gama não ideal mais simples, que é Margulis de um parâmetro. Então, a ln de gama 1 passa a ser ax2 ao quadrado, onde esse a é uma expressão de função de temperatura e a ln de gama 2 é ax1 ao quadrado. O que muda? Até então, a gente tinha composição e temperatura no problema que a gente viu anteriormente, e a gente queria a composição da fase gasosa e a pressão do sistema. A forma de resolução se mantém, porém agora a nossa equação ganha um gama para representar a não idealidade do sistema. Então, extraindo os parâmetros de Antoine, nós podemos assim calcular a pressão de saturação. Pegando as expressões de saturações e aplicando nas expressões para a pressão, nós conseguimos assim achar a pressão total do sistema na qual ele estaria em equilíbrio, que seria de 115,91 kPa, e, consequentemente, a sua composição no estado gasoso, que seria de 0,72. Porém, nem sempre vai ser tão fácil assim. Muitas vezes eu não vou ter os parâmetros que eu me interesso e a solução vai se tornar complicada. Por exemplo, se eu só tiver minha composição líquida e a pressão do meu sistema vai ficar dependente da temperatura. Assim, eu preciso achar o valor de temperatura que zera essa função. Se eu só tiver composição vaporizada e temperatura, meu sistema fica dependente da composição líquida. Assim, eu preciso achar a composição que zera essa função. Agora, se eu tiver composição na fase líquida e pressão, aí eu passo a ter um problema, já que o gama depende tanto da temperatura como da composição, e eu não tenho nenhum dos dois. Vamos pegar esse último caso aqui. Então, primeiro eu escolho uma composição, apenas para começar meus cálculos. De preferência, o mais próximo possível da minha resposta, se eu souber uma estimativa de onde ela está. Então, escolhendo a composição, eu passo a ter gama apenas em função da temperatura. Com isso, eu consigo agora resolver a minha expressão, já que agora ela é apenas dependente da temperatura, né? E consigo achar qual é o valor de temperatura que zera essa função. Tendo zerado essa função e achado o valor de temperatura, eu pego esses meus valores e aplico na expressão para o cálculo de xi. Com isso, eu vou achar um novo valor de xi que vai ser diferente do xi que eu pressupus inicialmente. Com esse novo xi, eu comparo com o xi antigo. E se ele não convergir, eu calculo novamente a minha função objetiva com esse novo xi. Dessa forma, eu acho um novo valor de t e assim, com esse novo valor de t, um novo xi vai ser encontrado aqui no final. Nisso eu entro no loop, até que o meu xi, que eu acho no final, seja igual ou tão próximo quanto, né, uma convergência que eu estabeleça. Comparando os resultados, vemos que Margulis de um parâmetro já consegue descrever a realidade com muito mais precisão. Mas ainda assim, quando olhamos ambas figuras, vemos que ainda há desvios da realidade, principalmente, né, no lado direito do ponto de azeotropia. Convido você a parar o vídeo e dar uma olhada nessas diferenças. Tá, muito interessante, muito legal. Você fez os cálculos, mas como é que isso é palpável? Porque só parece um monte de contas sendo feita. Qual a utilidade do equilíbrio líquido-vapor? A cachaça ela é feita a partir da cana, né? A partir da fermentação do caldo de cana. Esse líquido fermentado ele tem a mesma composição de uma cerveja, ali, 5%. Né?
Então, para virar cachaça, ela precisa ter uma composição de, no mínimo, 42%. O que você faz? Usa um alambique. Queremos vaporizar aquela mistura de tal forma que sua fase vapor saia mais concentrada. O alambique é um exemplo prático de um ELV não ideal em batelada, porém com alta pressão e temperatura. Existem essas curvas que a gente viu para diferentes pressões de, mudando-se a pressão, eu posso encontrar curvas que favoreçam a separação da água e do etanol. Indo para um exemplo mais industrial, imagina que você tem um flash. Um flash. O flash ele serve para conseguir separar uma mistura, assim como o alambique, porém de modo contínuo, ininterrupto, em que eu insiro dentro dele uma composição, uma mistura, onde na saída de cima eu tenho a espécie mais volátil, mais concentrada, e na de baixo eu tenho a espécie menos volátil, mais concentrada. Vamos analisar a curva isobárica não ideal. Nessa curva que a gente vê, ali mais ou menos entre 0,7 e 0,75, a gente vê que as retas se encontram. Esse ponto ele é conhecido como ponto de azeotropia. Ele indica que, a partir dele, uma mudança de volatilidade acontece no sistema. Se a gente observar, por exemplo, uma mistura contendo 0,2 de etanol, a gente vai ver que, se essa mistura for aquecida até uma temperatura T, não vamos especificar qual, mas uma temperatura T, a fração vaporizada desse sistema vai ser muito mais concentrada do que a fase líquida. Vemos aqui que a fração vaporizada sai próximo de 0,43. Agora vamos olhar para o outro lado do ponto de azeotropia. Vamos pensar numa mistura com fração de 0,9. Quando a gente olha para as linhas de equilíbrio, a gente vai ver que, se for aquecido essa mistura, no ponto de equilíbrio, a sua mistura vaporizada terá menos álcool do que do que no início. Aqui nesse caso, a fração vaporizada teria 0,82, 0,83, o que indica que nesse caso, acima do ponto de azeotropia, a água é o elemento mais volátil da mistura. Antes do ponto de azeotropia, o etanol é o elemento mais volátil da mistura. Isso também nos indica que eu não consigo usar ELV isobárico para gerar um vapor de álcool mais concentrado se a composição dessa mistura for maior que 0,7, ou seja, estiver acima do ponto de azeotropia. Agora, se nós colocarmos em um flash uma mistura contendo 0,3 de etanol, e agora a gente elevar a sua temperatura, a temperatura desse flash, até 85 graus, o que vai acontecer é que, na saída, iríamos ter uma fração vaporizada contendo 0,47, enquanto por baixo nós vamos ter uma fase líquida, onde a composição de etanol vai ter 0,08.